Porque para falar de beleza, para falar de coisa boa, nós temos que receber quem sabe do assunto. E hoje eu tô recebendo a querida Fabiola Aguirre. Falei certo? Falou muito certo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. E eu queria que você me contasse um pouquinho sobre o teu produto. Como assim um óleo que vai deixar a gente mais nova, mais bonita? Eu fico muito feliz de poder contar para todos vocês, porque, bom, primeiro que tudo, eu moro aqui no Brasil já há 3 anos, sou apaixonada pelo Brasil. Eu já morei em 5 países e o Brasil é meu país preferido. Ai, que legal. Então eu fica fico muito feliz. feliz de poder trazer esse segredo da Polinésia Francesa. Eu morei na Polinésia durante 8 anos e quando morava lá, eu via que as pessoas tinham uma pele e um cabelo incrível. E um dia eu conheci uma senhora que tinha quase 90 anos e ela parecia fisicamente que tinha 50. E eu falei, meu Deus, eu sempre falo que quando você tem uma oportunidade na frente, você tem que capturar ela rapidamente. Então eu falei, você me tem que doar seu segredo, pelo amor de Deus. E aí ela me falou que o segredo deles era o monoi. Monoi significa óleo sagrado. E ele existe há 2000 anos. Imagina isso. Ele se faz com uma flor rara, uma flor única, que é a flor de tiare, uma flor que só se dá na Polinésia Francesa. E essa é uma flor, além de ser usada na medicina tradicional, hoje se usa na medicina, é um emblema nacional da Polinésia Francesa, porque ela é muito especial. Ela tem um alto conteúdo de ácido salicílico, que é um antibacteriano, antioxidante, anti-inflamatório, calmante, purificante e regenerador. E eles fazem um monoi com essa flor. E o motivo por que elas não envelhecem é porque eles têm uma tradição. Você quer saber o que eles fazem? Com certeza, por favor. Você não sai daqui sem me contar. Tem que fazer. Lá tem uma tradição que se chama taurumi. Tá. Quando os nenéns nascem, o primeiro que fazem com um nenê é dar um banho com um monoi. Eles passam um monoi, fazem uma massagem. É fantástico, eu tô sentindo Tá daqui sentindo? o cheirinho. É muito bom. Eu vou deixar para você que você veja. E é incrível porque, bom, dá essa massagem de bem-vinda para que o nenê se sinta bem, também para passar todas as propriedades, porque imagine, é antibacteriano, que é ideal para um nenê que está recém-nascendo, é antioxidante, anti-inflamatório, calmante, purificante e regenerador, que é ideal para tudo o que o nenê precisa. E também porque vem conectado com uma lenda. Na Polinésia tem uma lenda que se fala que 2000 anos atrás, na Polinésia Francesa não tinha nada para comer, porque a flora e a fauna estavam passando por um desequilíbrio. Então, os polinésicos, eles estavam desesperando e eles começaram a orar, fazer jejum, orar, e de repente começou a sair a flor de tiare por toda a ilha. E essa é uma flor muito linda. É uma flor branca de 7 pétalos, que tem esse cheiro que você está sentindo aqui. Então, os polinésicos se começaram a sentir atraídos pela beleza da flor, pelo cheiro. E eles começaram a enxergar que cada vez que a flor caía no chão, o chão ficava mais verdinho. E aos poucos dias, as árvores começaram a ter frutos, o mar começou a ter peixe e tudo voltou à normalidade. Então a flor se transformou em um tesouro para eles. E hoje se utiliza na medicina e se utiliza em nosso querido monoi, que imagina que eu sempre falo que é muito revolucionário. Por quê? Porque o monoi se faz com a flor de tiare, certo? Mas ele é um produto que serve para rosto, corpo, cabelo, reemplaça todas as cremes de beleza, que vocês sabem que hoje a Pode gente usar em qualquer parte do corpo. em qualquer, porque se faz com 2 ingredientes, a flor e o óleo de coco. Só que o óleo de coco da Polinésia é completamente diferenciado. Por quê? Porque o óleo de coco de lá, você conhece, viu algumas fotos da Polinésia Francesa? Ah, já vi, é coisa mais Você tem que ir para lá. Nossa, Você vai ter que ir. Quero ir. Tem que ir. A Polinésia Francesa tem esse mar cor turquesa, que é o cor do blazer, areia branca. E o mar que tem esse cor é porque tem uma alga, um plâncton especial. E essa alga é muito rica
em vitaminas, nutrientes, minerais, cálcio e outras coisas. Então a terra se alimenta com esse plâncton e os cocos que saem aí são completamente diferenciados. Então eles pegam a flor, colocam dentro do óleo de coco e aí a flor fica fazendo um processo natural onde ela começa a desprender tudo o ácido salicílico, começa a fermentar dentro do óleo de coco e depois de 30 dias que faz esse processo natural, nasce o monoi de Tahiti, que eu sempre falo que é uma benção da natureza. Nós ouvimos muito falar, né, uma época sobre a Jennifer Lopez, que falou que ela usava azeite e que era um dos segredos dela de beleza. E eu lembro que na época todo mundo questionou ela por essa questão, né? Como é que o azeite vai fazer? E aí muita gente depois começou a usar, querendo ou não. Então, qual que é essa questão, por exemplo, do óleo? Qual que é o benefício que ele traz? Principalmente para a pele. Para o cabelo a gente sabe que é maravilhoso, né? A gente tinha até óleo marrocanói, que era super conhecido, até hoje mas para a pele, o óleo realmente, ele traz esse benefício? O que ele faz? Tira a ruguinha? Me conta um pouquinho. Bom, o óleo é a forma mais nobre e mais pura de poder cuidar de seu corpo. Por quê? Porque, por lógica, o óleo vem de uma fruta, de uma flor, e as cremes têm que passar por um processo químico. Então, no momento que você usa um óleo, você está cuidando de você da forma mais nobre do mundo. Por isso que antigamente também, por exemplo, Cleopatra também ela se dava banhos com óleo e tal, porque o óleo é algo muito precioso. E no caso do monoi, o monoi trabalha a um nível intracelular. Por quê? Porque a flor de chiare, que tem o ácido salicílico, ele permite que ele transpasse a camada mais interna da pele. As cremes normalmente ficam mais em cima e você precisa cuidar sua pele de dentro para fora. Aliás, quando você faz isso, você previne as estrias, por exemplo. Porque as estrias... Quem, por exemplo, está gravidinha, pode usar? É perfeito. É perfeito, porque o monoi, por exemplo, pelo fato de ter o ácido salicílico, ele transpassa a camada mais interna. A gente tem derme, epiderme, intraderme. Através da flor, do ácido, ele consegue chegar aqui embaixo. Daqui, ele começa a extrair, primeiro, através do poder detox que tem do antibacteriano, primeiro extrai todas as células mortas que a gente vai acumulando através dos anos, através da maquiagem, creme, contaminação. Então, limpa os canais. E quando está limpo, começa a aportar vitaminas, nutrientes, minerais, antioxidantes. E aí, nesse momento, o colágeno e a elastina começam a estimular naturalmente. Por isso que as pessoas lá, por exemplo, ficam com a pele muito jovem. E você, quando começa a usar o monoi, você começa a rejuvenescer muito rápido. Quando você começa, eu sempre falo para as pessoas, você tem que tomar uma foto de você antes. Você toma uma foto de você antes e faz uma semana que você vai ter que ter disciplina. Você sabe que a disciplina todo dia. É muito importante. É muito. De manhã e de noite. Na noite, antes de dormir, você coloca. E de manhã, você depois que toma banho, coloca de novo e depois você se maquilha. Eu uso o monoi de primer. Então você dá um choque de vitaminas, nutrientes, minerais. Você começa a estimular o colágeno, a elastina e sua pele fica blindada. Porque como é um antioxidante mega poderoso, você faz que sua pele tenha uma blindagem especial. Porque eu sempre falo de um exemplo. Por exemplo, as pessoas, todos nós, vamos oxidando nossa pele e nossos órgãos. Com os radicais livres, normalmente a pele, ela vai ficando com um tempo amarelada, cinza. Você não sei se vê. Acinzentada, é verdade. Algumas partes da nossa pele, por exemplo, axila, virilha, principalmente as mulheres que fazem depilação, é uma boa também para usar? É perfeito. O bom que tem no monoi, eu sempre falo, o grande segredo científico está na flor de chiare que está aqui no seu interior. Mira que linda. É só essa florzinha pequenininha? É isso aí. Uau! É muito linda. E essa flor, além de rejuvenescer, ela serve para psoriasis, dermatites,
rosácea, estria, cicatrizes. Geral. O outro Esse dia cheirinho, gente, chegou né? um caso de desidrose também. Desidrose. Desidrose, que eu não conhecia isso. Porque lá no Rio de Janeiro, a gente fez uma atividade. Eu falei, como a gente consegue demonstrar para o público que realmente o Monoi faz tudo isso? Porque Tá. imagina, a gente fica, meu Deus, como é possível que um óleo possa fazer tudo isso? Exatamente. Surge uma dúvida muitas vezes na nossa mente, né? Com tantos produtos que hoje aparecem. Então a gente lá no Rio de Janeiro, porque lá, nós temos nosso escritório lá. Não é porque tenha preferência. Você é carioca. Eu sou carioca, sou carioca. Então, aí nós fizemos um concurso onde demos de presente para 50 pessoas um monoi de 30 ml. Tá. Então a pessoa tinha que ir a pegar lá no escritório e fazer seu antes e depois. A única coisa que a gente pede é a disciplina de manhã e de noite, 2 vezes por dia. E aí a pessoa vai, faz esse processo e depois nós convidamos a ela lá na Casa Monoi. A gente tem na Casa Monoi. Assim que você está convidada quando tem lá no Rio de Janeiro. Com certeza. E aí as pessoas vão a contar seu depoimento. Vocês, por exemplo, no nosso Instagram podem ver todos os depoimentos, que eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque você sabe que as mulheres sempre sofremos muito. Sim. Por exemplo, quando tem dermatite, desidrose, qualquer problema, é um tema de autoestima, Sim. também um tema de dor, que não gosta. Você perde um pouco a esperança, porque você intenta um monte de cremes às vezes e não acontece nada. A mim me aconteceu isso. Quando eu conheci o Monoi, antes de conhecer o Monoi, eu era das mulheres que usava quilos e quilos e quilos de creme, de manhã, de noite. E na época eu tinha muita olheira. Sabe quando você tem o olho aqui marrom, essa parte aqui? Tinha muito marrom. Eu tinha que colocar quilos de corretivo. Não. Muito corretivo. E tinha tentado dermatologista, creme, nada. Quando eu conheci o Monoi, eu morava na ilha, na Polinésia. Aí comecei a usar e no terceiro dia, você acredita que minha olheira diminuiu aos 50%? Meu Deus. E depois gente. desapareceu. Hoje eu não tenho mais. Então, e aí eu vi que tinha muitas amigas lá no Chile que elas tinham o mesmo problema e todas tinham perdido a esperança, porque a mim me aconteceu. Então aí eu vi, quando você fala, quando você dá seu depoimento, você ajuda também na outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Porque eu acho, sabe, assim, uma coisa maravilhosa, porque o Monoi não é meu. O Monoi é um óleo milenário que eu conheci lá na Polinésia Francesa, através de um segredo que essa senhora me contou. E aí eu falei, isso aí é uma missão que eu tenho que levar pelo mundo. E levei lá no Chile primeiro, e agora a gente está trazendo aqui para o Brasil e estamos, sabe, enxergando um monte de resultados muito bons, pessoas que estão fazendo mudança, pessoas que se curaram de psoriase, a desidrose, por exemplo, eu não conhecia. E outro dia, com esse depoimento de antes e depois, chegou lá uma menina e falou, Fabiola, eu estava desesperada. Eu colocava corticoide na mão porque o dor era tão grande que eu não conseguia. Já não era só autoestima, era uma coisa de dor, porque não conseguia nem pintar as unhas. E ela fez o processo com o Monoi. E você acredita que numa semana ela curou a Eu ia te desidrose? perguntar em quanto tempo? Em uma semana. Sim, muito rápido. Eu sempre falo, não tem mágica, é ciência. Quando a gente volta a se conectar com a origem, com a natureza, é quando você se cura. O que acontece é que com a globalização, a gente industrializou tudo. E a gente começou a consumir muitas coisas químicas e tal. E a gente começou a ficar muito longe da nossa essência. Deus criou, né? Porque Deus criou as plantas. E aí, às vezes, as pessoas não gostam de, né? Ah, imagina, só uma folhinha, só uma coisinha vai dar um resultado. Gente, Deus nos criou. Por quantos anos as pessoas viveram de remédios, de chás, não é? Muito. Os óleos essenciais mesmo, que hoje São a gente incríveis, conhece. incríveis. Qual que é a diferença, por exemplo, do óleo, do teu óleo, né? Que é o Monoi, que chama? Monoi. O Monoi, dos óleos essenciais, por exemplo.
são muito diferentes, porque o óleo essencial, eles fazem uma concentração de uma flor, uma fruta, uma planta. O monoi é o processo desses dois ingredientes, a flor de tiare, certo? Tá. E o óleo de coco. Só que aqui eles colocam essa flor de tiare dentro do óleo de coco, onde a flor vai ficar 30 dias. E ela vai ficar aí namorando, eu sempre falo, fica namorando com o óleo de coco. Ela começa a desprender o ácido salicílico e começa um processo de fermentação. E a fermentação é um processo muito inteligente da natureza, porque nesse momento se começam a produzir uma explosão de princípios ativos e se transforma num óleo vivo. Por isso que é assim tão incrível ele consegue curar. Então essa é a diferença, tem um processo de fabricação completamente diferente e também a flor de tiare se dá só lá na Polinésia. E o monoi tem denominação de origem. Isso significa que o monoi se pode fazer só na Polinésia Francesa. O monoi além de fazer só na Polinésia Francesa, também ele é cuidado, quando tem denominação de origem, ele é protegido no mundo que ninguém pode copiar. E também ele tem um loginho de denominação que garantiza a qualidade dos ingredientes, a colheita e tudo mais. Porque a colheita da flor é muito especial. Imagino. Como é que é essa colheita? Me conta, Fabiola. É incrível. Quando você vai para lá, você tem que conhecer isso. Inclusive, a gente está gravando um documental, porque a flor tem que ser colhida às 4 horas da manhã. Olha que interessante. Por quê? Porque lá na Polinésia o sol sai às 5 horas. Então, quando o sol sai, a florzinha é muito delicada e ela começa a abrir. Então, se ela começa a abrir, o ácido salicílico vai tudo embora. Então, tem que ser colhida estritamente 4 horas quando está fechadinha. Por isso que você vê lá que ela está fechada. Ela está bem fechadinha mesmo. E aí, é muito incrível, porque ela não pode ser colhida por qualquer pessoa. Tem que ser colhida pelas mamis, que são senhoras de mais de 70 anos, que têm a missão de abençoar, cuidar, dar conselhos. Elas, quando se aposentam lá na Polinésia, passam a ser as sábias da ilha. Inclusive, elas fazem gabinete. Se você tem um problema, vai pedir conselho, elas sabem. É muito lindo. Eles têm um respeito muito grande pelos idosos. E ainda mais que lá, os idosos não são idosos. Nem parecem, né? É muito lindo, porque eu acompanhei ela. Imagina isso. Um monte de senhorinas que acordam 3 horas da manhã, felizes, contentas, com suas coroas de flores naturais, porque lá a coroa de flores é uma obrigação, porque isso lembra que você nasceu na rainha. Tem até nos casamentos, né? Eles usam, né? Muito. A mulher todos os dias usa coroas de flores. Eu quando morava lá, cada 2 dias me levavam uma coroa. É praticamente uma obrigação. Porque quando você acorda, você vê sua coroa. As mulheres tem essa parte de feminidade muito, muito grande. Então, a coroa lembra que você só pelo fato de ser mulher, você nasceu uma rainha. Ai, gente, coisa linda. Imagina que lindo. Nossa. E elas chegam com suas coroas de flores aí nesse campo, com esse mar turquesa, 4 horas da manhã, elas fazem uma oração antes de começar com a colheita. E no momento que elas vão a colher a flor de tiare, elas profetizam, porque elas são muito crentes. Então elas falam, quando essa flor se converta em monoi, que transforma a vida das pessoas. Nossa, que coisa linda. Essa flor é a que está dentro do monoi. Nossa, que coisa linda, gente. Não é incrível? Você vai se apaixonar, porque eu sou suspeita para falar, eu sou assim, apaixonada. Não, muito interessante. Eu acho que você traz aí, até está escrito aqui em cima, aqui, olha, restauração de harmonia física e espiritual. Eu acho que quando você está bem fisicamente, espiritualmente, isso você chegou no ápice da sua vida, da sua felicidade, né? Eu acho que a autoestima é muito importante,
Mas eu acho que, claro, você se cuidar também de dentro para fora. E isso é um cuidado que você está fazendo, tudo bem, de fora para dentro, mas pensa, olha só como é que o cuidado que foi feito, né? Você sabe que já tem uma pessoa que já abençoou isso para você usar e te trazer felicidade. Às vezes, eu acredito que a pessoa põe tanto assim amor naquilo que ela faz, que dá tão certo que transborda nas outras pessoas, né, Fabiola? Completamente. E também tem outro detalhe importante com respeito à pergunta que você fez da saúde, Sim. que qual é o Da nome? autoestima. Não, o nome da pessoa que começou a falar que usava óleos. Artista. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. É. Jennifer, por exemplo, eu tenho certeza que ela também começou a fazer isso por um tema de saúde. Por quê? Porque aquilo que eu vou contar para você foi o que, bom, tudo me impactou, mas isso aí me fez muito sentido. Tá. Por quê? Porque nossa pele é o órgão maior que a gente tem, certo? Então, tudo o que a gente coloca na pele é absorvido nos primeiros 20 segundos. Então, por exemplo, eu me lembro quando comecei com esse uso do Monó e tal, eu usava todos os dias quilos e quilos de crema. E a Verônica, a senhora que me ensinou tudo, ela falou, Fabiola, se você quer que eu conte o segredo para você, você vai ter que colocar no lixo todas as suas cremes. E eu falei, não pode ser de jeito nenhum, eu não posso fazer isso. Não posso. E aí ela falou, se você não faz, eu não posso contar o segredo para você. Então aí eu tive que colocar com o dor da minha alma, desprender de todas as cremes. Eu juro que chorei, o sea, é terrível, eu chorei por 2 horas. Aí eu vi que realmente estava muito, muito apegada a isso. E bom, e aí comecei com o processo de usar o óleo. E me lembro que aos 3 dias aconteceu o da olheira. E no 10º dia que eu levava usando o Monói, eu já comecei a sentir com muita vitalidade, com muita energia e tal. E aí eu fui a falar com um cientista para entender o que estava acontecendo. E aí ele falou, Fabiola, é muito simples. Você está fazendo um detox. Durante muitos anos você colocou um monte de química na sua pele, que tudo isso era absorvido pelo torrente sanguíneo, chega até o fígado. O fígado, aquilo que acontece, ele é um filtro. Então, ele filtra o que a gente come e o que a gente coloca na pele. E as mulheres sobrecarregam pela maquiagem, creme, tintura de unha, enfim. Então, o fígado, que tem que, com o metabolismo funcionar normal, começa a ficar muito lento. Por isso que as mulheres, às vezes, têm um metabolismo mais lento para sobrecarga de química. Então, quando eu troquei todos os químicos de produtos que eu usava de beleza por um óleo 100% natural, cheio de vitaminas, nutrientes, minerais, antioxidantes, além de ser medicinal, minha saúde mudou em um 360 graus. E por isso que eu disse, meu Deus, como é possível que eu não sabia essa informação? E aí eu decidi levar para o Chile, trazer para cá. E agora a gente está fazendo um trabalho que estamos educando muito. Porque, em realidade, muitas vezes, por falta de informação, você está fazendo tudo o contrário com sua saúde. E, finalmente, se você não tem uma boa saúde, você não pode também se sentir bem, ter criatividade e estar bem em seu núcleo triológico, que é corpo, mente e espírito. Então, aí faz a trilogia completa com nosso querido óleo Monói. Que bacana. Você sabe mais ou menos quantas mulheres você já impactou com o uso do Monói? Ai, sim, lá no Chile já, gente, eu acredito que foram mais de 1 milhão de mulheres. Uau! E lá no Chile é pequenininho, vocês sabem que no Chile temos só 18 milhões de coterrâneos, mas a gente já fez um trabalho muito grande, porque nós levamos a educação de poder contar às pessoas, que comecem a enxergar o rótulo, o que você coloca na sua pele, o que você come, porque se você começa a se preocupar agora do que você come, porque a gente, em realidade, não teria que comer nada de lo que vem em pacotinho, em caixinha, industrializando. Sim. Porque os químicos fazem que o corpo se vai oxidando, que também você vai ficando com um metabolismo lento. O pH do sangue começa a ficar mais ácido. Isso foi uma das coisas que eu mais me impactei. Porque, por exemplo, quando você sobrecarrega seu fígado, certo?
o metabolismo fica lento e seu pH começa a ficar ácido. E quando você tem o pH ácido, o que acontece? Você fica com mais cansaço, com falta de concentração, com falta de energia. Inclusive, uma dica de um amigo, o doutor, ele me falou: Fabiola, você tem que perguntar isso para as pessoas. Porque tem um teste que você faz na língua e você vê se seu pH é ácido ou alcalino. Mas você pode fazer de outra forma. Você, quando chegar em sua casa, você pega um livro, lê 2 páginas e depois você escreve a ideia central. Se você não consegue escrever a ideia central, é porque você está com um pH muito ácido. Uau, gente. E vai ter que fazer um detox urgente. Uau. E aí, posso dar outra dica? Uma Pode, muito claro. boa. Que você, como vão alcalinizar? Com 2 ingredientes que todo mundo tem em casa: limão e bicarbonato. Você tem que fazer todos os dias em jejum. Você vai exprimir um limão na calda, você vai colocar a metade e uma colher de bicarbonato. Toma essa misturinha em jejum e depois você espera 1 hora para tomar o café da manhã. E aumenta o consumo de água. E você vai ver que numa semana seu pH, que é o que acontece? Seu pH começa a ficar alcalino, seu sistema imunológico sobe, você começa a ficar com muita energia, você começa a sentir com mais criatividade, mais, sabe? E, obviamente, essa semana você vai ter que usar só Monoi na pele e no cabelo. Senão não adianta desintoxicar, né? Não adianta. Tem que ser uma coisa constante. Não adianta. Ai, Fabíola, eu adorei conversar com você. Ai, eu fiquei muito feliz também. É tão gostoso, né? Quando as pessoas trazem coisas diferentes pra gente conhecer, de outras culturas. Eu adoro viajar, adoro. Acho que a gente. É um conhecimento que a gente adquire que vai ficar aqui dentro e ninguém vai roubar da gente, né, Fabíola? Completamente. E eu quero te agradecer e quero que você passe os seus contatos, passe tudo onde a gente pode encontrar esse óleo maravilhoso. E meu gestor me acaba de falar que eles criaram um cupom especial, certo? Certo? Certo. Ou não? Isso Alguém aí, criou, não? Tem que passar, passo ou não passo? Pode passar, pode. Porque é um cupom único de 30% de desconto. Uau. Para todas as pessoas que estejam agora aqui no programa, o cupom se chama Sempre Melhor. Sempre melhor. Sempre melhor, sempre melhor 30. Muito fácil. Com o nome do programa, vocês conseguem ter um 30% de desconto em toda a nossa linha. Em nosso site é monoioriginal.com.br. Tá passando aqui embaixo. monoioriginal.com.br. Aí estão nossas atendentes, as pessoas de Rio de Janeiro podem conhecer lá nosso escritório, a Casa Monoi também, são bem-vindos. Entrega para o Brasil inteiro? Sim, para todo o Brasil. E outra coisa importante, para todas as pessoas que já estão usando Monoi ou que vão começar a usar Monoi, lembrem-se de tomar sua foto do antes, fazer essa semana de manhã e de noite, e depois você entra em contato conosco pelo Instagram e envia a foto, porque o melhor resultado vai ganhar 1 ano de Monoi. Que bom que eu já vou levar o meu, porque São eu já 12 vou garrafinhas. fazer. Já pensou ganhar pro ano inteiro? Que maravilha! Nossa, eu amei, Fabíola. Eu também amei muito, muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui nesse Brasil maravilhoso, que eu tenho certeza que independentemente do cenário que a gente está tendo agora, que daqui a pouco o Brasil vai pegar uma virada tão grande, que vai ser um país de exemplo para o mundo inteiro. Tenho certeza que Deus está no controle de tudo, assim que vocês vão ver o que vai acontecer. Amém! Nossa, é o que nós mais desejamos, porque é um país tão maravilhoso, é um país que onde você planta dá, né? As pessoas são generosas, a comida é maravilhosa. Então fica aqui no Brasil, tá? Não vai embora não. Fiquei aqui para sempre, eu me nacionalicei tudo. Como eu falei para você, eu moro em 5 países. Sim. E o Brasil é o que mais sou apaixonada por 4 motivos. O primeiro, pela qualidade humana de vocês, os brasileiros, que são tanto aconchegantes, carinhosos, que sempre querem ajudar, sabe? Isso você
não experimenta em nenhum Lugar, país né? do mundo. É verdade. Eu já morei em 5. Uhum. Segundo, é um país que tem uma beleza que é incrível. A gente tem a Amazônia, que é o pulmão do mundo. Tem Fernando de Noronha, Rio de Janeiro, por onde você olhar é uma coisa assim, incrível. Terceiro, é um país muito, mas muito rico. Imaginem que o Brasil, só com o 8% de agronomia, alimenta a um quarto do planeta. A um quarto do planeta. E a quarta coisa, porque eu sou apaixonada, que para mim é a mais importante. Você já escutou falar que Deus é brasileiro? Já. Essa é a verdade. Eu acredito muito nisso.